E o nosso pedido desde já, né, pela retirada e pelo veto integral a esse projeto de lei, num contexto que todos nós sabemos de ataque frontal à Seguridade Social no nosso país, né, à proteção social, e de acirramento do conservadorismo. Nós sabemos, né, do Congresso que nós temos hoje, e nós pedimos então a retirada integral desse projeto de lei. Falo também em nome do movimento da proteção integral, da qual nós fazemos parte. Então, vou passar rapidamente ali para a gente, né, não se alongar. Queria aqui dialogar um pouco com vocês para a gente pensar um pouco o que é o Estatuto, né? O Estatuto, que é um conjunto de normas jurídicas que vai regular algumas relações sociais em um território ou numa sociedade. E a gente tem no nosso país diversos estatutos, né? O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vem aí uma discussão sobre o Estatuto da Diversidade, que versa sobre as pessoas LGBTI, né? E quando a gente fala do Estatuto, esses comumente que a gente conhece, a gente está falando de determinados sujeitos, né? Sujeitos sociais. Quando a gente fala desse Estatuto, então a gente está falando de direitos que geram deveres e responsabilidades à sociedade e ao Estado, para com esses sujeitos portadores de direitos. Quando a gente fala do Estatuto da Adoção, de qual sujeito nós estamos falando? Quem é o sujeito do Estatuto da Adoção? E em que lugar se coloca a criança e o adolescente quando nós partimos da ideia que, ao invés de termos um Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito de direitos, nós teremos então um Estatuto da Adoção. Eu queria pegar aqui um trecho da política nacional de convivência familiar e comunitária, que vai dizer assim: a palavra sujeito, da ideia sujeito de direitos, traduz a concepção da criança e do adolescente como indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e vontade própria e que não podem ser tratados como sujeitos passivos, meros objetos. Então, mais uma vez, quem é o sujeito do Estatuto da Adoção? A quem irá beneficiar essa lei e com quem o legislador está preocupado? Acho que essas perguntas são necessárias. E aqui queria destacar dois enfoques que são muito diferentes no Estatuto da Adoção e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de medidas para proteger e garantir direitos às crianças e adolescentes, o Estatuto da Adoção prevê uma série de medidas que facilitam a retirada da criança da sua família de origem e a colocação em adoção. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, nós temos enumerados uma série de direitos e lá, já no início do parágrafo se diz: dever, né, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação e assim segue. E aí isso é destacado, é descrito como se faz isso, né? Primazia em receber proteção e socorro, precedência do atendimento em serviços públicos, preferência na formulação e execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos públicos. E aí a gente tem uma série de capítulos que vão descrever, por exemplo, do direito à educação. Como é que se garante isso? Direito a ser respeitado pelos educadores, de contestar critérios avaliativos, né? Direito à escola pública e gratuita, progressiva extensão e obrigatoriedade do ensino médio, e assim por diante. E se seguem todos os outros capítulos descrevendo todos os direitos em todos os setores e dimensões da vida social de crianças e adolescentes. Eu vou passar isso aqui, né? Então, vamos ter no capítulo do direito à vida e à saúde, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, esporte, lazer, à profissionalização e da prevenção, como aqui foi citado pelo Condica, da prevenção e ameaça à violação do direito. E por que isso é importante?
Porque nós partimos do pressuposto no Estatuto da Criança e do Adolescente que ela será respeitada em todas as dimensões da sua vida. E o Estatuto vai assegurar uma série de condições para que ela tenha proteção integral. No Estatuto da Adoção, nós partimos, uma criança para ser adotada, ela passou por uma série de violações de direitos, de violência, de negligência, e teve, por tudo isso, né, a ausência do Estado, muitas vezes, né, teve, por isso, passou por mais uma situação de violência, que foi o afastamento do convívio de sua família de origem. Portanto, para a gente discutir adoção, a gente parte do pressuposto de que crianças e adolescentes passaram sim por tudo isso. E é desse pressuposto que parte o Estatuto da Adoção. Então, quando nós pegamos o Estatuto da Adoção, a gente vai ver lá que ele vai dizer assim do princípio da prioridade absoluta, no artigo 2º. É dever do Estado observar o princípio da prioridade absoluta e a efetivação dos direitos, e cita todos esses direitos. Mas as políticas públicas não aparecem no PLS 394 senão como uma mera menção, como uma passagem. Isso não é à toa, isso tem a ver com o enfoque que a gente adota. As políticas públicas, diz lá no artigo 8º, as políticas, crianças e adolescentes têm direito à proteção mediante a efetivação de políticas públicas e deveres gerais de conduta das pessoas. Esse é o princípio geral que está colocado. As únicas políticas descritas minuciosamente partem do acolhimento institucional, o acolhimento familiar e, então, a adoção. Isso significa adotar o Estatuto da Adoção como uma prerrogativa, significa que a gente parte do princípio da falência da nossa sociedade e do Estado brasileiro. Então, vai dizer lá, artigo 21, sem prejuízo de medidas emergenciais, e aí começa a elencar uma série de situações em que crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violação e que por isso têm que ser afastados de sua família. Uma delas é o artigo 21, que eu destaco aqui, que vai dizer das situações de violência e abuso sexual, maus tratos ou qualquer tipo de abuso, que se procederá imediato afastamento da criança e do adolescente, constatada a situação, encaminhamento ao acolhimento familiar e institucional. Queria ressaltar aqui que nem toda criança que sofre uma situação de violência, ela deixa de ser protegida por outra pessoa da família. Mas esse artigo nos induz ao acolhimento imediato dessa criança, sem que seja procurada uma resposta para que ela não seja afastada da sua família. Eu vou passar porque é difícil, né? O tempo é pequenininho. Queria também assinalar uma diferença gritante, né? E um perigo, um risco iminente da sua aprovação quando a gente tem uma comparação entre o ECA e o Estatuto da Adoção, que diz no artigo 13 do Estatuto da Adoção: é direito da criança e do adolescente ser criada no seio de uma família. Enquanto no Estatuto da Criança e do Adolescente diz: é direito da criança e do adolescente ser educado e criado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta. Vejam a diferença. Não vou poder me estender muito, mas eu queria falar, né, disso, da criança como sujeito de direitos, né? Quando uma criança é retirada da sua casa, e a gente não tem políticas públicas para prevenir que isso aconteça, ela não é retirada só daquele que agrediu. Porque pode ter sido o pai que agrediu, mas a mãe tentou proteger e não conseguiu, faltou apoio do Estado, né? Mas ela não deixa só o pai e a mãe, ela deixa a sua história de vida. É de uma história de vida que a gente está falando, não é de outra coisa. Essa criança tem uma história com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a comunidade que a cerca, com a família, com os amigos da escola. Com uma história de vida nós estamos lidando. Sujeitos de direitos. E aí eu queria também dizer, e aí dizer da perspectiva punitivista que tem essa proposta legislativa. Né? Enquanto a gente tem lá uma lei da palmada, que, né, a sociedade encara com maus olhos, né, a introdução desses artigos de que não pode bater, mas isso é cultural. Né?
se a gente não cria mecanismos para ensinar a população, né, como educar então sem bater? Porque as pessoas dizem, poxa, mas eu não posso bater, né? Meu filho vai ficar na rua, meu filho vai para as drogas, né? Então, a gente, para dizer que não pode bater, a gente precisa também ensinar quais são os mecanismos, porque foi assim que os pais ensinaram que era, né, que se ensinava os filhos, aprendeu na pele. Então precisamos de política pública e não de uma legislação punitivista. E aí, queria só trazer mais um elemento, por fim, então, dizer da necessidade, né, de proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele está ameaçado, de dizer que existe um outro problema, né? Aqui não vou falar da fundamentação, quero ressaltar que é sim uma perspectiva menorista, que a gente está diante de uma perspectiva que trata novamente a criança pequena, né, como a criança coitada, merecedora de proteção, e o adolescente, né, então, que vai ter, vai continuar sendo visto pela sociedade como problemático, né? E isso está colocado na justificativa desse PLS, quando diz que, por conta do problema da dificuldade de adotar crianças, e principalmente crianças grandes, porque não é verdade que crianças pequenas crescem nos abrigos. Cadê o dado disso? Eu quero saber onde está o dado. E outra coisa, nós passamos por correição, por inspeção, né? Os tribunais têm corregedoria, tem Ministério Público, tem CNJ, então o que precisa é aprimorar os mecanismos de controle, porque a legislação existe. A legislação, inclusive, tem cada vez mais apontado para prazos cada vez mais rigorosos. E nós temos instituições responsáveis por fiscalizar isso. Então, não é uma lei que não funciona substituir por outra lei que acaba com as garantias de crianças e adolescentes. Não é essa a saída. A saída não é acabar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é essa a saída que nós precisamos. Nós precisamos de investimento, precisamos de senadores como o Paulo Paim, que defende a seguridade, e por isso solicitar ao senador que retire esse projeto de lei, que é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. E por fim, eu queria assinalar outra questão extremamente preocupante no PLS, né? Quando a gente vai olhar o PLS, eu vou pular aqui a justificativa, um minuto, eu vou tentar ser fiel ao meu tempo. Quando a gente fala do PLS, uma coisa que chama a atenção, né, é que diz lá que o juiz ouvirá a criança por meio, preferencialmente, de depoimento especial. E você fica pensando, mas o depoimento especial ele surgiu com o nome de depoimento sem dano, porque a ideia era, então, que tivesse uma forma de, em situações de violência, em situações que ir ao judiciário é muito difícil a criança, né? E que pode ser uma outra situação de violência ir ao judiciário para falar, você cria um mecanismo que seria chamado sem dano. E você olha, mas né, eu trabalho, eu estou no judiciário há 6, 7 anos quase, né? E como equipe técnica, e a gente percebe que as crianças querem falar com o juiz, né? Nos casos de guarda, nos casos que elas estão acolhidas, que elas querem falar com a equipe técnica. Porque elas sabem que o poder de decisão não está com a equipe técnica, e elas sabem que o juiz vai decidir a vida delas. Então, por que depoimento sem danos? E aí a gente começa a olhar a legislação e a gente vai ver que a legislação abre prerrogativa para que não mais só o Ministério Público entre com a ação de destituição, mas a instituição de acolhimento, né, o padrinho afetivo, a família acolhedora e quem quiser. Se ela tiver mais de 1 ano na instituição de acolhimento, quem quiser na sociedade, inclusive a família que quer adotá-la. Gente, por isso tem que ser um depoimento sem dano. Esse é o único motivo, porque você vai colocar a criança no meio de um litígio. Agora, eu quero que vocês lembrem e pensem na história da criança que a gente estava conversando. Muitas vezes, quando uma criança vai para adoção, a gente tem que contar direito essa história para ela, porque ela
por mais que seja uma situação difícil, de violência física, de violência sexual cometida pelo pai, pelo padrasto, e a mãe não protegeu, a criança, quando ela está na instituição de acolhimento, muitas vezes ela fala assim, se eu soubesse que eu ia vir para a instituição, eu não tinha falado. Eu não queria ser separada do meu pai e da minha mãe. E é verdade, aquilo é dolorido, é difícil mesmo, né? Ela gostava da mãe, ela gostava das pessoas com quem ela convivia, apesar da violência que ela sofreu de uma pessoa da família. E a gente tem que separá-la. Mas se ela tem que atribuir culpa a alguém, que seja o juiz, que seja a equipe técnica, e não a sua família, não a família que vai adotá-la. Colocar a família que vai adotá-la para disputar e para dizer que os pais dela não são bons, como que vai ficar isso na cabeça dessa criança? Gente, a criança não é objeto, não. Ela tem história, essa história tem que ser respeitada. E essa legislação vai frontalmente contra tudo isso que foi construído. Então, por tudo isso, né, inclusive aos propositores, né, a gente pede, né, no diálogo, eu acho que as coisas se constroem no diálogo, na reflexão coletiva, e sim, talvez tenham aspectos ali que possam uma outra coisa, né, ser debatida dentro do Estatuto para aprimorá-lo, quem sabe daqui a um tempo, uns 2, 3, 5 anos, né, dessa aprovação recente dessas alterações, a gente possa ver, não, tem dispositivos aqui que a gente pode aproveitar. Mas esse PLS, ele representa um risco a uma das legislações mais bonitas que a gente tem, né? Bonitas no sentido de que esse segmento, ele é prioritário. E ele tem que ser prioritário no campo das políticas públicas, do orçamento, do investimento e do Estado Democrático de Direito. Nós precisamos aperfeiçoar o que nós temos. E a adoção tem que ser dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela não pode ser um mecanismo fora. Porque com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela recursos, isso vai levar os magistrados a destituir compulsoriamente as crianças. Porque em vez de pressionar o Estado, né, que uma coisa é, ou você tem a substituição do Estatuto da Criança e do Adolescente por esse PLS, o que é a coisa mais dramática ou trágica que a gente pode ter nos últimos tempos, ou você vai ter duas legislações que concorrem. E mesmo se elas concorrerem, sem o financiamento nas políticas públicas, o juiz e o promotor não vão pressionar o Estado se eles têm uma outra legislação concorrendo. Eles vão pegar e vão pelo caminho mais fácil, vamos adotar, né? Vamos adotar crianças e adolescentes. Por último mesmo, eu queria só falar de duas outras coisas, né? Que a gente pode ter um sentido inverso da legislação, essa legislação pode ter um sentido inverso, porque a gente não vai alterar a cultura e, portanto, o problema que é maior, que é as pessoas quererem adotar crianças grandes e adolescentes, não se altera com visitinha em instituição. A gente não altera problemas complexos com respostas simples. Isso é uma questão cultural que demanda investimento público, né? Então, ou a gente encara isso de frente, né? Inclusive dizendo que a gente tem que barrar essa emenda constitucional, né? E que a gente exige aporte de recursos prioritários nessa área, ou a gente vai estar tampando o sol com a peneira. E aquele artigo que diz que as famílias não perderão seus filhos por ausência de condições materiais, vai virar apenas retórica, né? Então, eu queria muito agradecer e dizer que isso também tem impactos nas possibilidades de devolução, que a gente chama de devolução, não é exatamente devolução de crianças, porque a legislação também prevê abertura para que, além das equipes técnicas, o acompanhamento desde a reinserção familiar, na família de origem, até a família substituta, ao invés de ser atendido por equipe técnica, a família possa ser acompanhada pelos grupos de apoio à adoção, ou seja, a possibilidade do sucateamento total do que a gente tem hoje enquanto construção da política de atendimento a crianças e adolescentes. E aí,
queria dizer que a devolução, que não é devolução, que já virou filho, né, é outra destituição, ela pode ser um problema não só para a criança, inclusive para aqueles a qual se quer beneficiar, que são as pessoas que estão adotando. Porque essas pessoas também sofrem quando percebem que tomaram uma decisão sem refletir direito. Porque não é fácil, né, levar novamente aquela criança que já sofreu violência, que já foi afastada da família, né, e aí agora ela novamente sofre mais uma rejeição pelaquela família que disse que ia ser a sua família definitiva. Isso é um problema para quem está sendo adotado e para quem está querendo adotar. Então a gente precisa pensar direitinho em tudo que isso daqui está representando. Queria agradecer e me desculpar por ter passado o tempo e também levantar por fim mesmo uma última questão, que é a questão da possibilidade da gente perder também controle sobre algo que já é dramático, que é o tráfico de pessoas nesse país. É isso, obrigada.